Ok, meus queridos, então vamos agora orar pelas crianças, pedir para que Deus possa falar também aos corações delas. O Alan já orou pela pregação, mas eu gostaria de repetir novamente, clamar pela graça de Deus mais uma vez aqui, e nós damos seguimento ao nosso culto. Amém? Então curve sua cabeça mais uma vez, vamos continuar clamando ao nosso grande Deus, nosso Rei. Como é maravilhoso cantar ao Senhor, trazer à memória o teu poder declarar que tu és o Deus inigualável, Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas apenas falando. Nós temos esse privilégio como igreja de exaltar ao Senhor, magnificá-lo, e agora também poder ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua santa palavra sendo pregada a nós. Temos o privilégio de abrir as Sagradas Escrituras e pela tua graça ser transformado por meio delas, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite. Me dá graça como instrumento em tuas mãos, a mim e também a todos os irmãos que estão envolvidos no culto, aqueles que estarão ensinando as crianças, aqueles que estarão ajudando, auxiliando elas, para entender a tua santa palavra. Que todos nós sejamos cheios do teu Espírito e com temor, reverência, tremor, nos acheguemos diante ao texto sagrado e falemos aquilo que está nele, somente nele. Que o teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações e que saiamos daqui mais parecidos com o teu Filho. Aqueles que não te conhecem possam nessa noite ouvir a tua santa palavra e que a tua santa palavra possa abrir o entendimento deles e eles compreendam, pelo poder da tua santa verdade, pela ação do teu Santo Espírito, o significado do texto, e eles se dobrem a ti, Senhor, em reverência, em temor. Que teu povo seja edificado, animado, corrigido, e que saímos daqui animados em servir ao Senhor, em amar a tua igreja, e ansiar pela tua volta. Nos abençoa nesse tempo, e engrandece a ti mesmo, para a tua própria glória, em nome de Cristo. Amém. Amém. As crianças podem ir, juntamente com os professores. Quanto aos irmãos que estão aqui, abram suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7. Vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém? Todos abriram? Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1 diz assim, a palavra inspirada do nosso grande Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm por mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão.
porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Estamos diante de um texto onde o autor escreve para trazer ânimo e força espiritual para o seu povo. Como já foi falado aqui diversas vezes, os irmãos que estão lendo essa carta estão sendo tentados a abandonar o cristianismo de certa forma. Por conta da perseguição do Império Romano, esses irmãos estão passando por momentos de dores, angústias, alguns já perderam seus bens, suas casas foram saqueadas, eles começaram a ser desprezados pela sociedade por conta ali da perseguição aos cristãos naquele período de Nero. Eles começam agora a sentirem medo da morte. A angústia da morte começa a dominar o coração deles. Não é assim muito diferente diante da caminhada dos discípulos nos evangelhos. Numa noite tenebrosa, homens experientes nos mares, ao se depararem com grandes ondas, qual foi a sensação deles? Medo e angústia. Cristo chama a atenção naquele momento dos evangelhos, acalmando a tempestade, dizendo: acalma, mares. O medo e a angústia dos discípulos naquele momento especial, não muito diferente daqui, era a falta de olhar naquele que estava no barco. O autor da carta aos Hebreus faz esse chamado para esses irmãos que estão agora passando por um momento de tempestade. Eles estão olhando para as grandes marés da vida, com medo do Império Romano, com medo de perderem as suas vidas, com medo de serem presos, mais uma vez passarem por mais espólios dos bens deles. Eles estão angustiados, com medo, com receio. E aí, por conta disso, eles tentam voltar ao judaísmo, já que era protegido pelo Império Romano, para que ali eles pudessem encontrar afago para as almas deles, descanso naquele momento de angústia. Então o autor da carta aos Hebreus oferece para eles, irmãos, nada mais e nada menos do que eu e você também precisamos nos nossos momentos de angústia, medo, tentações, ansiedades. Nós precisamos ter diante dos nossos olhos a grandeza daquele que está deitado na polpa do barco, daquele que está sentado no seu alto e sublime trono reinando. É bem certo que quando nós estamos passando por momentos em que achamos que o nosso casamento vai ruir, em que as pessoas que amamos vão partir, em que quando o emprego não está indo bem, ficamos com medo de que vai faltar comida em casa, quando o dinheiro não está muito legal, ficamos com receio de como é que as coisas vão serem. O autor da carta aos Hebreus dá uma resposta para a gente. Fixem os seus olhos naquele que é a provisão, naquele que é o autor da vida, naquele que está assentado no alto e sublime trono. Aqui no capítulo 7, ele agora vai chamar os leitores a olharem para a grandeza do sacerdócio de Cristo. E aqui eu peço muita paciência de vocês, o capítulo 7 inteiro está ligado. E ele usa muitos textos do Antigo Testamento, ou faz muita alusão, e aí eu vou tentar dividir um pouco esse texto aqui, para que a gente possa ver com calma, já que muitos de nós não têm tanto costume de ir ao Antigo Testamento, entender um pouco como funciona o Antigo Testamento. Para muitos de nós, isso não é tão simples assim. Diferente dos leitores dessa carta, que tinham uma facilidade muito grande com o Antigo Testamento, porque na sua grande maioria eram judeus ou prosélitos, pessoas que se voltaram ao judaísmo e começaram a seguir o culto e depois, mais na frente, se converteram ao cristianismo. Por isso que você olha aí comigo o versículo 1, pode perceber no texto que o autor começa com a palavra ou com a conjunção porquê, uma conjunção explicativa. Então você sobe um pouco os seus olhos ou para o lado, e o versículo 20 vai dizer, ou vai nos mostrar o que é que ele vai explicar agora. Então ele diz, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já tinha começado esse assunto no capítulo 5. Só que ele para no capítulo 6 e chama esses leitores de preguiçosos. Ele dá um alerta para a igreja. Porque esses irmãos que já eram para estar ensinando a outros,
ajudando a outros a crescerem na fé, eles estavam precisando ser relembrados sobre os rudimentos elementares da fé cristã. Então ele faz esse parêntese, dá essa exortação, anima o povo a se esforçarem para entender a obra de Cristo, porque lembra, é isso que ele quer fazer, fixar na mente deles a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, para que eles consigam, por meio dessa teologia robusta, sim, difícil de entender, mas que aquela verdade teológica é justamente o que vai ser a âncora, como ele diz aí no versículo 18 ao 19, a âncora da alma deles. Então ele inicia o capítulo 7 com essa conjunção porquê, explicando o que é esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Que sacerdócio é esse? A dificuldade que a gente tem desde já, teologicamente com o texto, é que no Antigo Testamento só se faz 2 referências a Melquisedeque. Nós temos poucas informações sobre ele. Então, o que o autor vai fazer agora no capítulo 7 da carta é fazer comparações entre Melquisedeque e a obra de Cristo e mostrar para nós que Melquisedeque é um tipo de Cristo, ou para se tornar mais simples, uma sombra de Cristo, uma placa para Cristo, alguém que você olha e ao observar as características dele, eis aqui de certa forma uma profecia a respeito daquele que viria, uma sombra de uma realidade, algo que era inferior, que apontava para algo que era superior. Eles precisavam ter essa imagem firmada sobre a grandeza de Cristo. E aí, como leitores assíduos do Antigo Testamento, ele usa Gênesis e interpreta Gênesis, mostrando para nós a grandeza da pessoa de Cristo. Então, para a gente poder pegar bem aqui o que o autor quer nos ensinar, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. E aí o que é que está acontecendo aqui? De forma especial, lembra que Ló se separou de Abraão em um dado momento da vida deles, porque os servos deles estavam tendo contendas entre eles, não estava dando a comida para todos os animais, e aí Ló escolhe a região de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para o outro lado. E nesse interim, alguns reis do Oriente se levantam contra a cidade de Sodoma e algumas outras cidades, por isso que o autor lá na carta aos Hebreus chama da Batalha dos Reis, porque foram 4 reis que se uniram para batalhar contra Sodoma e outras cidades ao redor. E aí, nessa batalha que acontece, Ló ele é levado por esses reis como um escravo. Abraão fica sabendo disso e ele vai e batalha, vence a batalha e traz Ló de volta junto com os despojos dessa batalha. E aí nós chegamos no capítulo 14, versículo 17, onde fala a respeito desse encontro com um homem chamado Melquisedeque. Olha comigo o versículo 17, que diz assim: após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Muita atenção, o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Volta para Hebreus agora, capítulo 7. Nós vemos agora o autor pegando essa história de Gênesis capítulo 14 e referenciando ela a Cristo. Esse Melquisedeque aqui, portanto, é essa sombra da pessoa de Cristo. Então, de alguma forma, eu já vou fazendo para os irmãos as conexões que ele já começou a fazer desde o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, que é a intenção autoral, como Melquisedeque aponta
para o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira prefiguração é a respeito do caráter de Cristo. Melquisedeque, ele é um tipo, uma sombra que aponta para o próprio caráter do Senhor. Por isso que ele inicia dizendo que Melquisedeque, rei de onde? De Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele era alguém que era rei e sacerdote. No período abraâmico, e até posteriormente a isso, quando nós chegamos no período já das tribos formadas, onde nós temos os sacerdotes saindo da linhagem de Abraão e de Levi, nós não vimos essa conexão. Cada pessoa, ela ficava na sua atribuição. O sacerdote tinha uma função especial, que era mediar a relação entre o povo e Deus, e o rei tinha outra função. Lembra quando os reis tentaram usurpar a posição do sacerdote? O que é que acontecia? Lembra de Saul? Ele não esperou Samuel, e ele foi lá e tentou fazer os sacrifícios, uma oferta. E o que foi que Deus fez com ele? Rasgou o reino dele, tirou o reino das mãos dele. Um outro exemplo também muito conhecido é de Uzias. Quando ele entra na presença de Deus e ele vai entregar um incenso, o que acontece com ele? Ele fica com lepra. Parece uma mancha branca na sua testa. Ele fica impuro. E ele passa o resto da sua vida com aquela lepra, isolado em um palácio, morrendo sozinho, porque ele profanou o templo. Ele tentou usurpar uma posição que não era dele. Nós vemos então, de alguma forma, aqui o autor já fazendo um certo tipo de comparação com Cristo. Alguém que assume a posição de rei e sacerdote. Melquisedeque, de forma incomum, ele assume essas duas posições. Ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de Salém. A cidade aqui, Salém, aí é importante a gente frisar aqui, é mais um ponto que o autor quer nos chamar a atenção. Salém, que é justamente mais na frente, trocado o nome, que é a cidade do rei, é trocado para Jerusalém, onde muitas vezes os judeus utilizam a palavra shalom, onde todas as palavras estão conectadas. Tanto que mais na frente ele vai fazer uma explicação, dizendo que Salém é a cidade da paz. Ali é a cidade onde o próprio Deus escolheu reinar. Ali é a cidade onde Deus decidiu colocar os seus pés sobre o Monte Sião, sobre a capital Jerusalém, para reinar sobre todos os povos. Aqui, nesse sentido, o autor está nos fazendo essa conexão. Desde o capítulo 1, ele diz que Jesus Cristo é aquele que vem trazer a palavra de Deus, encarnar a palavra de Deus. E ele é alguém que assentou-se sobre um trono para reinar. Ele é um rei, assumindo a posição também de sacerdote, para mediar essa relação entre Deus e os homens. Mas não somente para ser um mediador, mas também para ser um rei. Jesus é esse sacerdote. O autor quer fazer com que esses leitores olhem para essa prefiguração, para esse tipo de Cristo. Olhem para o Senhor e vejam. Ele é superior à ordem dos levitas. O sacerdócio levita nem se compara com essa ordem de Melquisedeque. A ordem dos levitas era um sacerdócio ali tribal, para aquele povo. Mas Melquisedeque, uma ordem superior à dos levitas, é um sacerdócio que envolve também reinado, um domínio civil, de organização política e da cidade, mas também uma ligação com o próprio grande rei do universo. Jesus cumpre, irmãos, perfeitamente ambos os ofícios. Nós temos que ter essa imagem muito clara do nosso Cristo. Você, como cristão, não pode perder isso de vista. Jesus não é um pobre coitado, irmãos. Ele é o grande rei do universo. Jesus, por meio da sua obra, ele une o sacerdócio e o reinado. Ele nos une com o Pai, mas ele também se transforma o rei, ou se torna o rei da nossa vida.
Ele nos liga novamente a Deus, mas Ele também nos guia como grande rei. Ele não é somente um sacerdote que entrega uma oferta por nós, mas Ele também é o rei que tem domínio sobre as nossas vidas. Mais na frente, o autor vai desenvolver que houve uma mudança de lei. No capítulo 7, um pouco mais na frente, ele vai desenvolver, a gente vai deixar isso para a próxima pregação, que na mudança de sacerdócio há também mudança de lei. Então, aquilo que estava no Antigo Testamento se torna obsoleto. Agora nós estamos debaixo de um rei, ou de uma autoridade de um rei muito maior, muito mais glorioso, Cristo. Aquele que em Mateus 28 declara que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo desse universo é dele. Todas as dificuldades que acontecem conosco não foge do seu controle. Não é por acaso que acontece. Não é sem querer, não é um erro na história. Tudo está debaixo da sua patente, da sua autoridade. Aquela frase do Abraham Kuyper, que ele diz que não há nenhum centímetro da terra que Jesus não possa dizer, é meu. Uma frase muito bonita, mas que nós como cristãos não podemos perder de vista. Essa pessoa, rei e sacerdote. Muitos aqui de nós aceitam Cristo como nosso Salvador. Ele é alguém importante para nós. Sabemos falar teologicamente e muito perfeitamente aquilo que Ele fez por nós. Mas muitos de nós aqui nessa noite ainda não se submeteu a Cristo como Rei. E não é possível, irmãos, ter Cristo como seu Salvador e não ter Cristo como seu Rei. Como nosso Rei, nós temos que lembrar que Ele é o Senhor do nosso conhecimento. Para aqueles que estudam lei, Ele é o dono do nosso TCC. Ele é o dono de tudo aquilo que entra nessa mente aqui. Ele é o dono do conhecimento, nada é seu. Não tem para que se orgulhar, não tem para que bater no peito, dizer que algo é seu, que você conquistou alguma coisa. Tudo é dele. Como o grande rei, Ele é o Senhor também sobre as vestimentas. É Ele que define como as mulheres e os homens. E aí a gente tem que falar também, porque os homens hoje em dia, as calças bem coladinhas, né? É sensualidade, irmãos, mostrando todo o corpo. Roupa justa, se vestindo de forma afeminada. Existe na cultura, irmãos, sim, aspectos que vão definir culturalmente aquilo que faz parte de um homem e aquilo que faz parte de uma mulher. O estereótipo é sim importante. Nós temos um rei, e esse rei está preocupado com a imagem que nós carregamos, não nossa, mas dele. Se você é comparado a essas pessoas que não têm nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de pudor, vai para a academia, veste roupas extremamente indecentes, no que Cristo está sendo honrado nisso? O que separa você das pessoas do mundo? Cristo também Ele é rei sobre as nossas vestimentas. Não somente no aspecto interno. Ele também é Senhor sobre os nossos sentimentos, irmãos. É Ele também que diz se um sentimento está certo ou está errado. É Ele que determina se algo que eu estou pensando está correto ou está errado. Tem um livro muito interessante do Tim Keller, onde ele faz uma comparação muito legal sobre como você encontrar a sua identidade. E aí ele vai mostrar que no período do Ocidente, ou no período da modernidade, aqui do lado do Ocidente, normalmente nós somos aquela cultura que olha para dentro de si, para definir quem nós somos. Então, no Antigo Oriente, ou no lado oriental e nos tempos antigos, o que definia o que uma pessoa era a comunidade. Então você vai ver de forma muito clara, se você for assistir os Vinx, nas séries aí, algumas séries mais antigas, homens que davam a vida deles em prol da comunidade, era algo honroso. E ele cita um exemplo interessante que é muito comum nos nossos períodos, no nosso tempo, lá de cá, que é a ideia, por exemplo, da homossexualidade.
Como é que nos tempos antigos alguém se descobria quem ele era? Era olhando para a comunidade, e a comunidade ia ajudar você a entender quem você era. Existe um certo aspecto de opressão, sim. Porque se o pai era oleiro, o filho tinha que ser oleiro. Se o pai era pedreiro, o filho tinha que ser pedreiro. E aí vai. Existia um certo tipo de opressão, mas também existem aspectos positivos, de proteção e etc. Do lado do Ocidente, o que é que você encontra? Olhe para dentro de si. O que é que você deseja? O que é que está passando no seu coração? Vá lá e faça. O emprego não está legal, não? Vá lá e deixe. Esse relacionamento não está legal, não? Vai lá e vai embora. Tu está afim de ficar com aquela mulher? Vai lá e adultera. Qual o problema? O teu coração não está mandando tu fazer isso? Vai lá e faça. Para os homossexuais, você tem um desejo, um amor afetivo? Se liberta, saia do armário. Pensamentos voltados muito para dentro de si. Mas nós temos um terceiro tipo de cosmovisão nesse mundo, que é aquele que não olha para a comunidade, nem olha para dentro de si, mas aquele que olha para o alto, para Cristo, aquele que tem toda a autoridade. Ele, o meu Criador, vai dizer quem eu sou, o que se passa dentro de mim, se está certo ou se está errado. A minha identidade não pode estar firmada em coisas pequenas, irmãos. Se um trabalho vai dar certo, se um relacionamento vai dar certo ou não, se algo está legal ou não. A minha identidade tem que estar firmada em algo eterno. E esse algo, ou esse alguém, deve ser Cristo. Ele deve ser o Senhor de todos os centímetros da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Mas infelizmente, como cristãos, estamos perdendo isso de vista. Ficamos ansiosos, depressivos. E aí, irmãos, eu preciso falar, é nome de transtorno para tudo. Estava conversando recentemente com uma pessoa próxima, e aí ela comentando que teve momentos de muita ira, muita discussão, briga. Não, foi um surto. Foi um surto. Foi um surto. E todos os momentos que ela tem uma explosão de ira, é um surto, é um surto. Não, Jesus disse que é pecado. Isso é ira. Você explode e bota para fora o que está dentro do seu coração e não se domina, porque é o seu pecado lhe dominando. E não é eu que estou dizendo isso. É a santa palavra de Deus que diz que ira, e a ira pecaminosa, ela é pecado. Quando você quebra as coisas no chão, quando você quer bater no seu filho de forma explosiva, quando você quer gritar com os outros, quando você quer bater nas pessoas, isso não é surto, isso é ira, isso é pecado. Isso ofende a Deus, irmãos. Ficamos ansiosos e com medo das coisas, porque muitas vezes nós não temos Cristo como nosso centro e a vida do nosso coração. Agora eu passei, os irmãos sabem muito bem, por um momento muito difícil. Voltei para o mesmo hospital que o Edges quase morre. E aí voltei para lá, lembrança vem à tona. O que aconteceu, aí vem os medos, começa a imaginar que vai acontecer a mesma coisa que o Esteve, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Aí chora, aí se angustia. Nesse momento, me diz aí, o que é que você faria? O que é que iria balizar os teus sentimentos? O seu filho está quase morrendo, pode morrer. O que é que vai balizar o que você sente? O que é que vai trazer conforto para a sua alma? Porque para esses irmãos aqui, o autor não faz muitos alardes sobre, calma, é um sentimento e tudo mais, não. Vocês estão quase morrendo, né? Vocês estão quase passando aí pela morte. Estão provavelmente perdendo os bens de vocês, né? Olhem para Cristo. Na morte, Ele é a ressurreição. Na fome, Ele é o pão da vida. Na sede, Ele é a água viva. Ele é o Senhor da nossa vida, irmãos. Ele é aquele que domina os nossos corações e traz a verdadeira esperança. Nós temos que ter isso ancorado no nosso coração. Não podemos perder de vista a grandeza dEle. O poder dEle, nós iremos cantar isso no final dessa pregação. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. É isso que o autor da carta está falando aqui. Não importa se vocês vão morrer. Não importa se vocês vão perder os bens de vocês. Não importa se vocês vão perder a casa de vocês. Vamos descansar. Cristo morreu por nós.
ressuscitou por nós, oferece a nós a maior beleza, o maior tesouro dessa vida. Não é riqueza, não é carro, não é uma cura, não é o seu relacionamento ficar melhor, não é o seu filho voltar dos mortos, não é nada disso. É Ele mesmo como presente, Ele mesmo como Senhor da nossa vida. Cristo, Ele é reconhecido aqui como esse grande rei e sacerdote. Aquele que nos salvou, quebrou essa barreira entre nós e Deus, ofereceu um sacrifício por nós. Mas Ele também é o Senhor da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, do que temos que fazer, do que não temos que fazer. Submetemos, irmãos, tudo a Ele. Tudo a Ele. Não é o que você está a fim de fazer, é o que Cristo manda você fazer. Não é se eu estou a fim de cultuar, não é se eu estou a fim de ofertar, não é se eu estou a fim de servir. Não é você. É sobre o grande rei ordena cada um de nós aqui, irmãos, a fazer. Melquisedeque prefigura isso. Aponta para essa beleza da obra messiânica. E mais que isso, o texto exalta também que Cristo é o sacerdócio, ou o Melquisedeque, digo melhor, é sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui é muito interessante, porque quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que há diferença quando Deus quer se comunicar ou falar como o Deus dos povos, certo? E como o Deus do povo de Israel. Nós encontramos isso de forma muito mais profunda em Deuteronômio 32. Os irmãos não precisam ir lá. Eu quero só trazer isso aqui como um título de informação e já apontar para o que o autor quer fazer aqui nesse ponto. Ele diz que Melquisedeque é esse sacerdote do Deus Altíssimo. E ele usa a palavra Elion, que normalmente é utilizado para se referir a Deus como aquele que é o Senhor dos povos. O Senhor de todos os povos, o rei de todas as nações. E aí quando ele quer se referir como o Deus de Israel, aí tem essa discussão, né? É Jeová, é Yahvé, Adonai, e aí tem várias discussões a respeito disso. Mas para resumir, eu vou utilizar a palavra Yahvé. Quando Deus queria falar que era o Deus de Israel, ele utilizava a palavra Yahvé ou Yahvé. E aqui é algo muito interessante, porque ele está mostrando que o caráter do sacerdócio de Melquisedeque não é apenas um sacerdócio voltado para o povo de Israel. Não. Ele é um sacerdote voltado para todos os povos. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, é o Elion. Melquisedeque, nesse sentido aqui, está prefigurando o sacerdócio universal de Cristo. Ele está apontando para Jesus como aquele que não se limita a uma tribo. Enquanto o povo de Israel tinha lá os levitas, os sacerdotes da linhagem de Arão e de Levi, que era apenas um sacerdócio tribal, onde eles ofereciam sacrifício para o povo de Israel, nós encontramos em Melquisedeque alguém que é superior a esse sacerdócio de Levi. Não é um sacerdócio tribal para o povo de Israel, mas é um sacerdócio universal, para todos, sem distinção. O ponto que o autor quer destacar é que Jesus ele é um sacerdote que se oferece para todos. É por isso que nós encontramos textos como ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. É muito interessante a forma como Jesus, como esse sacerdote universal, estabelece, desde que ele pisou no mundo, mudanças. Na Mishnah, que é um documento judaico, onde vai estabelecer como é que deveria ser o culto judaico, as orações, os louvores e etc. Eles vão ensinar como é que um gentio deveria orar a Deus. E aí o texto diz lá, que quando o gentio vai orar em público, ele deveria começar orando assim: ó Pai de Israel. É algo mais limitado. É tanto que quando nós vemos a história de Ruth,
e Noemi, o que é que Ruth tem que fazer para se converter a Deus? Ela diz, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela tem uma conversão tanto étnica, como uma conversão também espiritual e religiosa. Então, no Antigo Testamento, para as pessoas se voltarem a Deus, tinham que se tornar judeus. Por isso que é chamado de prosélitos, aqueles que são gentios e se voltam para o judaísmo. Mas em Cristo nós vemos uma mudança. Na mudança de sacerdote, há também mudança de lei. E quando os discípulos perguntam para Jesus, como é que eles devem orar? Jesus começa dizendo, quando forem orar, orem assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Não é o Pai de Israel. Não é um Deus tribal. Não é o Deus que eu tenho que me converter de forma étnica para poder me voltar para Ele. Não. É um sacerdócio superior. Cristo como esse Senhor e Rei do Universo. Por meio de uma história que teve um início na região mesopotâmica. Ela alcança o mundo inteiro. Por meio de uma história de um homem falho. Que diversas vezes colocou as promessas de Deus sob tensão. Oferecendo a sua mulher aos imperadores. Os seus próprios filhos da mesma forma. Homens fracos, uma história de homens fracos e pecadores. O homem segundo o coração de Deus, um dos principais tipos de Cristo, um adúltero. Arrependido. Histórias de homens falhos. Que aponta para alguém que é superior a todos eles. Aquele que vem morrer de forma universal. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacerdócio levítico é tribal e voltado para um povo. Mas o de Cristo, irmãos, é universal. O próprio Antigo Testamento, através de Melquisedeque, já aponta para isso. Ele pode ser chamado de meu Cristo. Eu posso agora adentrar com ousadia ao Santo dos Santos e dizer, Pai Nosso, meu papai, Paizinho, Abba Pai. Porque Cristo, aquele a quem Melquisedeque prefigurava, ele veio para ser esse sacerdócio de todos, sem distinção, sem nenhuma mudança, sem nenhum tipo de se você é aquilo ou isso, para todos os homens, sem acepção de pessoas. Melquisedeque não somente prefigurava isso, mas na continuação, no versículo 2 do capítulo 7, ele diz, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, aí perceba bem aqui, ele faz uma interpretação do texto de Gênesis capítulo 14. Ele diz que o significado do nome dele, ou da própria cidade Salém, ela significa, primeiramente se interpreta rei de justiça, e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ele faz uma própria interpretação, unindo aqui no texto, justiça e paz. Mostrando que esse homem, Melquisedeque, aquele que não foi para a guerra, mas aquele que exalta a paz, que abençoa Abraão, ele é alguém que é um rei, no caso ali, que promove a justiça de forma plena, mas que a justiça também ela beija a paz. Há um elo muito forte ali. O autor vai dizer em alguns capítulos anteriores dessa mesma carta, que o sacerdócio arônico, ele não poderia de forma nenhuma, irmãos, purificar as nossas consciências dos nossos pecados. O texto diz muito claramente que naquele período, quando uma oferta ela era oferecida por causa de um pecado, aquela oferta ela era aceita ou aplacava-se a ira de Deus até o momento que você cometia outro pecado. E aí quando você cometia outro pecado, você tinha que ir lá entregar mais uma oferta. Era uma oferta sobre ofertas. E Romanos capítulo 3 deixa muito claro que Deus deixou o pecado outrora impune por misericórdia. Muitos pecados, desde o período de Adão até o período de Cristo, eles não foram pagos plenamente. Porque estava aguardando
aquele que invadiria a história e morreria e ressuscitaria para trazer a plena justiça. Cristo, o Rei justo. Deus agora pode, por meio de Cristo, se tornar tanto justo como também justificador. O grande Rei do universo, Cristo Jesus, paga plenamente por os nossos pecados. E por meio dele, a justiça sendo plenamente satisfeita. Romanos capítulo 5, temos paz com Deus. Em Cristo, a justiça e a paz se unem, irmãos, perfeitamente. Por meio dele, nós encontramos esses dois aspectos, essas duas características da pessoa de Cristo. Quando nós nos encontrarmos com ele naquele grande dia, nós não devemos ir com medo. Naquele grande dia, nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. E Cristo apontará para nós e dirá: esse é meu. Esse é meu. Nós vemos no sacerdócio de Cristo algo que Melquisedeque prefigurava: o justo Salvador, o justo Senhor, que agora apazigua esse relacionamento que nós tínhamos com Deus. Aquele relacionamento que antes era de ira, onde eu e você estávamos destinados ao inferno eternamente. Por meio do sangue do Cordeiro, a justiça de Deus, ela é saciada. E eu e você agora podemos ter paz com Deus. Podemos de fato nos adentrar no Santo dos Santos, Hebreus capítulo 4, com ousadia e falar com Deus, clamar por graça e por misericórdia, e não sermos fulminados pelo seu fogo consumidor. E não somente isso, o sacerdócio levítico, ele aponta também para um sacerdócio que era fraco, que era transitório, enquanto que o sacerdócio de Melquisedeque apontava para algo que era eterno, que nunca iria acabar. É por isso que no versículo 3, você pode acompanhar comigo, ele diz que esse homem, rei de Salém e rei de paz, ele não tinha pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui nós temos que tomar cuidado com algumas interpretações que vão dizer, por exemplo, que Cristo, de alguma forma, foi pré-encarnado ali, como se Melquisedeque fosse uma encarnação de Cristo ali. Mas perceba que o texto deixa muito claro que ele era alguém semelhante. Ele não era Cristo, ele era semelhante a Cristo. O que o autor está fazendo é apenas comparações, para apontar para Cristo e dizer que Melquisedeque era uma sombra dele, que apontava para aspectos da sua obra, que é o ponto central da carta. Não percamos isso de vista, a grandiosidade da pessoa de Cristo. E ele diz que esse homem não tinha família. Isso não quer dizer, irmãos, que ele é alguém eterno, que ele existiu para sempre. Mas de forma literal, você não vê nenhum momento no texto ali de Gênesis dizendo quem eram os pais dele, como foi que ele morreu. Então, de forma literal, você lê no texto, é que você vai dizer: esse homem não morreu, ele vive. Então, o autor, para fazer comparações, ele usa isso de forma literal para dizer que Melquisedeque aponta para esse sacerdócio eterno de Cristo. Para aquele Cristo que, de fato, não importa a sua familiaridade, a sua ascendência, os seus descendentes, a única coisa que importa é, ele é um sacerdote eterno. O autor, de forma clara aqui, ele explora o silêncio de Gênesis sobre a genealogia, apontando para o nascimento, removendo das nossas mentes a ideia da morte e do nascimento de Melquisedeque, para apontar para a eternidade de Cristo. E aí ele vai fazendo esse jogo, mostrando que o sacerdócio levítico ele é inferior. É interessante porque em Números, no capítulo 8, ele vai descrever como é que era o sacerdócio levítico. Normalmente eles começavam com 25 anos de idade,
E eles passavam 5 anos servindo ali aos sacerdotes. Só servindo. Os pastores auxiliares, né? Só servindo, só ajudando. Quando eles faziam 30 anos, aí eles começavam o ofício sacerdotal. Após mais ou menos 20 anos, cerca de 50 anos, eles encerravam a carreira deles como sacerdotes. Se aposentavam. E aí o autor vai fazer esse contraste, mostrando que Melquisedeque, ele não cessou o seu sacerdócio. Apontando assim para o sacerdócio superior de Cristo. O sacerdócio de Jesus não depende da família certa. Lembra lá em Neemias, quando vão reconstruir o templo e vão estabelecer os sacerdotes, eles olham para onde? Para a genealogia desses sacerdotes, para ver se eles estavam aptos para serem sacerdotes. Mas em Cristo não. Não se estabelece essa relação, porque Cristo, ele é superior. Ele oferece de forma plena e eterna o sacrifício, nos conectando a Deus. Ele resolve, irmãos, plenamente o nosso maior problema, os nossos pecados contra Ele. Nos une inteiramente ao Pai e nos faz ter essa relação de paz, de alegria, de serviço, de esperança, de que nós estamos caminhando para mais vida, porque o sacerdote eterno está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Que logo, logo, quando eu e você partirmos, eu quero ter esse privilégio de poder olhar para Cristo e eu poder ouvir Ele dizendo, né? Esse é o Sandro, pelo menos isso, né? Pode deixar passar. Para Estevão ele se levantou, né? Eu acho que nenhum de nós aqui tem esse privilégio, né, pastor Vladimir? Mas eu fico imaginando isso, irmãos. Ele está lá agora. E quando eu morrer e eu me encontrar com o meu Senhor, eu vou vê-lo lá. Aquele trono sempre será dele. O reino prometido, já prefigurado por Melquisedeque, ele invadirá esse universo. Esse trono será colocado novamente lá no Monte Sião. Ele pisará no Monte Sião e ele reinará com seu cetro de ferro. Ele governará com muito poder e muita glória, e todos os seus inimigos serão colocados por estrados dos seus pés. O texto continua dizendo em Apocalipse 21, no cano das Escrituras, que uma nova cidade descerá, e ele reinará para todo o sempre, e os seus servos o servirão. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, e ele oferece para nós um perdão eterno, um sacrifício eterno, o único que é capaz de purificar as nossas consciências, os nossos pecados, e nos habilitar para estarmos eternamente com Deus. Nós encontramos aqui, irmãos, um sacerdócio superior, uma justiça plena na pessoa de Cristo. E nós, como cristãos, durante as batalhas dessa vida, os medos que surgirão dos nossos corações, as tentações que baterão nas nossas portas, as lutas que vão chegar. Jesus já disse, no mundo passareis por aflição. Mas não se esqueça, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é pelas suas obras naquele grande dia que você poderá entrar no Santo dos Santos. Nós podemos ter paz com esse Deus, porque eu sei que quando eu morrer, não vão ser as minhas obras que vão naquele grande dia testificar ou me salvar. Naquele grande dia, somente o sangue do Cordeiro poderá nos purificar e nos tornar dignos da presença dEle. Sim, as obras, elas irão de alguma forma andar com aqueles que são salvos. Mas lembra do ladrão na cruz, o que foi que ele fez para ser salvo? Ele só teve fé, porque é isso que basta. Mas se o ladrão na cruz descesse, ele seria um servo fiel de Cristo. Porque é isso que caminha aqueles, ou que acompanha aqueles que dizem que Cristo é o Salvador da sua vida. Nós encontramos na pessoa de Cristo, irmãos, essa paz inabalável. Nos momentos mais densos da nossa vida. Nos momentos em que achamos que nada vai dar certo.
Hoje nós chegamos no mais profundo abismo e achamos que vai ser impossível de suportarmos. Ele diz para nós: eu venci o mundo. Aquele que crê em mim também ressuscitará no último dia. Nós temos uma segurança eterna no nosso Senhor. Saber, irmãos, que não é por nossas obras que nós seremos salvos naquele grande dia. Porque venhamos e convenhamos, quantos pecados cometemos, quantos fracassos, quantas quedas temos. Precisamos começar a abrir mais o nosso coração para Cristo e colocar diante dele que de fato nós somos. Não fique tentando se justificar diante de Jesus. Não fique tentando de alguma forma trazer palavras, desculpas. Não. Faça como Davi. Pequei. É isso aqui que eu sou. Eu necessito da tua graça, Senhor. Do teu poder, do teu sangue para me purificar dos meus pecados. E veja o grande Rei do universo acalmando as tempestades. Nem tanto acalmando as tempestades, porque nem sempre Ele o fará. O que Ele promete é que Ele sempre estará no barco. Era isso que esses irmãos precisavam ouvir. No meio do medo, da angústia, Cristo venceu. Diante da morte, Cristo é a ressurreição. Diante da perca dos seus bens, Cristo é o seu tesouro. Diante das nossas ansiedades, receios, se vai dar certo ou não, como é que vai ser o negócio aí? Eu tenho toda a autoridade sobre os céus e a terra. Esse é o chamado de Cristo, irmãos, para mim e para você. Para aqueles que ainda não têm Cristo como Rei da sua vida, se arrependa-se nessa noite. Para você que vive como um cristão, que se diz da igreja, mas que na prática é um desigrejado. Você que não serve, que não ama uns aos outros, que não se importa uns com os outros, que é um crente fantástico, né? Só aparece dia de domingo, que não se importa com seus irmãos, que não ora pelos seus irmãos, se arrependa. É muito claro, irmãos, para nós aqui. O mesmo Rei que nos salvou é o mesmo Rei que domina as nossas vidas. Para você que ainda está ouvindo pela primeira vez uma mensagem a respeito da obra de Cristo, eu quero lembrar para você hoje que essa é a única verdade que importa em todo o universo. Que talvez você parta hoje e essas conversinhas fiadas de que quando eu estiver pronto, ninguém está pronto. Se arrependa hoje. A sua alma está em jogo. A única coisa que importa nessa vida é se temos Cristo ou não, irmãos. E muitas vezes, e aqui agora pensando nos cristãos, nos perdemos. Queremos Cristo, mas a segurança, como esses irmãos aqui. Queremos Cristo, um carro novo. Queremos um Cristo e um casamento perfeito. Queremos um Cristo e uma faculdade. Queremos Cristo e um namoro, um casamento, mais dinheiro. Nós deixamos de nos saciar com a água viva. Nos perdemos nas nossas caminhadas, na nossa caminhada, porque deixamos de fazer o que o autor está nos chamando para fazer aqui. Descanse em Cristo. Descanse em Cristo. Portanto, irmãos, que possamos nos empenhar para servir o Cristo que venceu. Que os nossos olhos estejam firmados na pessoa de Cristo. Que diante dos mares tempestuosos que virão, que possamos lembrar daquele que está na polpa do barco, daquele que venceu. Amém? Convidei já o Ministério de Louvor para cantarmos um cântico, pensando nisso que acabamos de ouvir. E eu convido os irmãos a orarem novamente comigo, louvando ao grande Deus. Nosso Senhor amado, nós reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o sacerdote eterno, Rei e Senhor, soberano, inigualável, glorioso. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes
que pecamos contra Ti, que em vez de olharmos para Ti, olhamos para as circunstâncias. Ficamos desesperados, com medo, ansiosos, depressivos, porque perdemos de vista quem o Senhor é. Nós clamamos a Ti pela Tua graça. Nos ajuda a fixar os olhos no Senhor, no Cristo que venceu, a ansiarmos pelo cumprimento cabal das Tuas promessas, a vivermos ansiosamente com o coração na eternidade. Nos abençoa, em nome de Cristo. Amém.